Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de Nosso Senhor Jesus, à live de hoje. E não quero deixar de sempre lembrar, para que vocês acessem o Dr. Márcio Monteiro, você pode entrar na Associação Espírita Vantuil de Freitas, viu? Então, porque você vai gostar muito. E, para mim, ter acesso com ele é muito importante. Doutor Márcio, viu? Vantuil de Freitas. E então, a gente quer continuar acerca dos perigos, né? Porque não adianta nada a gente ficar pregando paz, maravilhas, até porque a Bíblia não dá apoio a isso. Diz que quando houver paz, haverá repentina destruição. E com o que o país, o mundo, tomou essas atitudes, que nós temos visto em rede social, televisão, isso não quer dizer que o fim é agora, tá bom? É o começo do fim. Tudo não tem um começo? Tem que acontecer alguma coisa para virar uma outra coisa, não é? Para chegar em algum lugar. E por isso eu tenho falado sempre, temos que saber as 3 etapas, começo, meio e fim. Porque se você sabe o começo, você sabe que a trajetória está indo dando certo, ou não dando, você no início tem como parar, né? Mas se está dando certo, você vai vendo até quando já estiver no meio, significa, ninguém vai medir o espaço, né? Mas na trajetória você vai ver que já está dando para confiar que vai dar certo. Até que se conclui. Aí do meio para frente, claro, quando você já tiver feito essa base e viu que tem tudo para dar certo, você já começa a fazer previsão do futuro. Você sabendo como começou, como está andando, é claro que você sabe onde você pode chegar, né? A não ser que haja aí um acidente do sistema de administração que venha fazer voltar, ou quem sabe, como diz o público, dar em nada, né? Mas isso quem está fazendo com muito cuidado, ele vai computando essa maneira, né? Então, as profecias dizem que vai ser uma catástrofe, né? É um final que, de uma maneira qual muitos jamais pensou que seria da maneira tal que vai acontecer. Mas não diz e nem dá direito a ninguém, por mais estudioso que seja na área, marcar tempo e hora. Porque alguém perguntou isso a Jesus. Mestre, e quando será o fim de todas essas coisas? Tinha alguém querendo saber em detalhe. Vejam a resposta. Porém, daquele dia e hora, a resposta de Jesus, ninguém sabe, nem eu, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Olha bem, o Filho, junto com o Pai, mostram as palavras dessa maneira. Nem eu. E aí, será que tem alguém aqui que sabe? Falar para você com detalhe, que é depois da manhã, como tem muitos falando aí, né? Tem pessoas tão atrevidas nesse sentido, não estou falando mal de religião, estou falando de pessoas tão atrevidas nesse sentido que já houve um certo pastor no nosso país, não vou citar o nome não por ética, que eu estava ouvindo ele
quando ele disse: se Jesus não voltar em 1999, papel e lápis na mão, e convido as autoridades que eu quero ser punido se isso não acontecer em 1999. Sabe o que aconteceu? Quando foi aproximando, e eu fiquei desesperado. Eu sou uma pessoa seguidor. E até então eu não tinha os conhecimentos que tenho hoje. Eu ainda estava pisando a palavra de Jesus, colocando a minha confiança na mão do homem ainda. Certo? Você tem ideia como ficou a minha vida? Que desde criança, querendo descobrir essas coisas, que situação que eu fiquei? Eu fui computando os meus negócios. Teve pessoas que venderam fazendas. Teve pessoas que pediu demissão do seu emprego. Diz que ia acabar com tudo que tinha, porque já aproximava-se o 99. E quando foi aproximando o 99, esse indivíduo desapareceu. Simplesmente, simples assim, sumiu do país. E ninguém mais se vê falar o nome dele, certo? Quando ele disse isso, ele mesmo sabia que estava mentindo para ele mesmo. Por quê? Porque é impossível que nós sabemos as intimidades, até mesmo do pensamento de Deus. Isso é impossível ao homem. Mas tem sido possível a seres humanos aqui, né? Tirar o seu sossego, falando para você que você tem que morrer na angústia. Mas morrer. Será que não tem outra coisa para falar para o pessoal? Mas coisas que têm base bíblica, coisas que coloquem ele menor do que Deus. Que os apóstolos chegou a dizer que alguém ia querer ser Deus. Muitos virão em meu nome, Jesus disse, até mesmo dizendo eu sou o Cristo. Eu já vi na televisão uns 2 falando isso, que era Jesus. E os que não estão falando diretamente assim, indiretamente, ele está deixando vazar que ele é capaz de te pôr no céu ou de condenar você ao inferno. Estou falando de pessoas e não de instituições separadas, viu? Porque dentro dessas instituições é como eu tenho dito, tem pessoas que estão ali por obediência, até procurando base bíblica, é melhor obedecer do que sacrificar, e ele pega por aí, mas ele não examina, como Jesus mandou. Então, eu bato sempre nessa tecla de examinar. É porque se você ler mais para frente ou mais para trás, você vai encontrar algum lugar que vai desconferir, certo? Por causa das tradições bíblicas, né? Então, aí não é que você vendo, como Jesus diz, rumores de guerra, terremotos, e está acontecendo tudo isso, você está vendo tudo isso aí, né? Não é que já está terminando ou terminou. Jesus é que respondeu. Isso ainda não é o fim, é o princípio de dores. Porquanto se levantará nação contra nação, reinos contra reinos, certo? Para isso acontecer. Mas é o começo do fim, é o princípio de dores. Porque quando ele vai concluir, você nota-se bem, você é estudioso da Bíblia, que ele diz assim, homens, vendo a assolação e a desolação, que está escrito no profeta Daniel, quem lê, entenda, homens desmaiarão de terror. É muito mais do que o que está acontecendo no mundo hoje, certo? Países apresentando o poder que tem com as suas armas.
países mostrando armas de destruição em massa, países que até já disse, não vou citar o nome do país também aqui, não quero me implicar porque tem pessoas perseguindo os canais, e eu também não me há interesse nenhum de estar decretando nomes a pessoas e nem a países. Isso não me interessa. O meu foco, o meu alvo é a vida futura, vida com abundância. Eu tenho que estar pronto, espírito, espírito, como eu tenho dito. Eu é o espírito. A parte que vocês enxergam em mim é meu, é o meu corpo, tá? Olha a separação das duas coisas aí, certo? Então essas coisas não me interessam. Eu só sigo e tento passar para os outros, é porque eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. Vigiai. Aí depois, orai. Não está escrito orai e depois vigiai. Certo? Vigia primeiro. Aí depois você conclui. Ora. Ou reza, né? Como alguém entende assim, que termina sendo a mesma coisa. Certo? Então, ninguém sabe quantos anos, quantos meses, ou quantas semanas, ou quantos 1000 anos. Porque eu tenho dito sempre, é bíblico. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque para Deus não há contagem. Ele é infinito. Infinito, vamos pôr na nossa qualidade. Nós não tendo começo, não tem como nós contar em que posição já alcançamos e quando será o fim. Ou seja, falando de pessoas, não tem fim. Nós não temos fim. Eu, com muito respeito, eu gostaria muito de falar com as pessoas que têm tido essa chance de ensinar, estão sendo professores, quando ele também é aluno. Porque o professor, ele tem que entender a matéria, ele tem que entender o que vai passar para o seu aluno, porque senão ele vai até demitido, caso for pego numa contradição, e que seu aluno vai pegar os seus exemplos, está aprendendo com ele, até dentro da nossa casa isso é verídico, certo? Então, eu gostaria muito que essas pessoas aprendessem a separar alma do espírito, certo? Alguém, eu tenho certeza que dentro do mundo, onde estiver me ouvindo, vai até dizer, esse companheiro é meio louco. Como? Porque eu separo a alma do espírito? Então vamos fazer uma verificação. Alma vivente, que alma? É vida, né? E vida de quê? A alma que pecar, essa morrerá. Está na Bíblia ou não está? Então essa alma morre. E o espírito volta a Deus que o deu. Não morre. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa, Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Vejam aí. Então aí igualou com a situação do espírito. Deus, tendo espírito, já sabemos que ele não morre. E ele fez nós semelhante, tendo que voltar a ele, está falando claramente que não morremos. E por quê? Agora, vamos mostrar os dois separados? Devido ao áudio ter limite,
eu estou aqui com a Bíblia. Eu poderia levar lá dentro, mas nem é preciso, porque eu não ia falar uma mentira que eu não pudesse provar. Algum ouvinte querendo saber depois, não é? Então, o apóstolo São Paulo disse que os frutos da carne são isso, são isso, são isso, são isso. Né? Não vou nem citar, porque é uma lista. Mas o do Espírito são isso, isso, isso. Separou o corpo do Espírito, na expressão. Você viu isso aí? Separou. E então, separou e ainda, será que o corpo, o Espírito, sim, vida permanente, mas a carne, saiu o Espírito, ela tomba. Mas agora mesmo falou que ela tem decisão própria. Ela tem os seus fatos, a sua maneira de fazer as suas coisas, até produzir ações diferenciadas do Espírito. Para isso ela tem que estar viva. Isso significa que quando o Espírito sai, ela morre. E se ela está agindo de igual para igual, tendo as suas opiniões, é porque ela tem uma vida própria, essa carne. E qual é a vida própria que ela tem? Eis que faremos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Certo? E, tendo dito isso, Deus fez daquele homem uma alma vivente. Qual aquele homem? Ele não disse, fez daquele espírito uma alma vivente. E soprou em suas narinas um espírito de vida. Ele fez vou pôr bem rústico aqui, que não é as minhas intenções, mas para melhorar o nosso entendimento. Deus tendo fabricado um boneco ali, de barro, né? Agora, Deus, com a sua inteligência incomparável, viu que precisava nele as ações, tá bom? Ele era só um boneco de barro. Aí ele fez nele, ou dele, alma vivente, um poder de movimentos, gasolina no tanque do carro ou qualquer combustível. Aí o carro funciona. Mas o carro sem esse produto, ele é simplesmente qual aquele boneco. Ele 0 quilômetro na sua garagem. Se alguém passar mal, você nem lembra dele. Ele não vai funcionar. Ele não tem aquilo que dispõe nele essa ação, essa força, que não deixa de ser uma decisão. Você triscou na chave e ele funciona, certo? E essa energia, essa alma vivente dele, que diferenciada da nossa, é o petróleo que está dentro do tanque. Vai pôr ele em ação. Agora você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir para onde você quiser. Ele vai, certo? A não ser que quebre alguma peça, assim também como nós. Que às vezes estamos andando bem e de repente estamos numa cadeira de roda. E aí vem alguém e disse, não, mas fala que Deus soprou em suas narinas o espírito de vida. Sim, o boneco agora estava pronto, com todos os requisitos que precisariam para que aquele corpo mantesse. Porque da hora que ele passou a ser carne, se ele ficasse morto, ele ia cheirar mal, ele ia apodrecer, como continuou sendo. E aquele sopro que foi pondo nele, ou aquele espírito, aquilo ali chama-se encarnação ou reencarnação. Estava introduzindo nele aquele espírito, e Adão é a fotografia do que seríamos a seguir. Então, agora sim, ele estava posto dentro
do seu próprio corpo, o qual lhe serviria futuramente como veículo para transitar para um lado ou para outro, ou casa, né? Ou cadeia. Porque você imagina um espírito rebelde que estava chegando para tomar um corpo para aprender, ser, de certa forma, evangelizados, passar por experiências, ter tempo de arrepender-se e mudar. Então ele precisaria desse local para ficar preso. Imagina um espírito rebelde solto aí pelo mundo. Aí, se Deus tivesse enchido aqui deles, um só que é o diabo, que o povo pensa que ele... Eu tenho até pena, francamente. Pensa que ele até reproduz. Porque lá fala o diabo e seus anjos. O povo pensa que né, algum lugar dá sentido que é filho do diabo, né? Isso é só uma comparação. O diabo não tem nenhum filho. Você entendeu? Os anjos, até porque lá no céu foi que começou essa bagunça. Entendeu? Não estou falando que Deus bagunçou lá. Foi eles que tentaram fazer essa bagunça. Então, esses anjos já ficou do lado de Satanás, mas nem por isso tinha que ser filho dele. Entendeu? Aí veio para cá. Jesus, considerando que não seria filho de Abraão, mas sim, vós tem por pai o diabo. Vós tendes por pai, não é o vós, né? Até diz uma outra referência bíblica que o vós, né? Mas só em comparação. Porque lá não tinha maneira sexual. Espírito não tem sexo. Enquanto anjos, é espírito, certo? Como que ele havia uma reprodução de uma família e tal, e os anjos que era filho dele, hein? Isso não tem sentido, nem no céu e nem na terra, certo? Todos são criaturas feitas por ordem divina, se rebelaram e desobedecem, não querem cumprirem as coisas determinadas por Deus, porque ela tem um preço, de certa forma, alto. E é como eu tenho dito, você vai comprar um objeto qualquer, se for muito barato, é porque não presta. Ou pelo menos não dura muito. Agora, se ele custar muito caro, ou é uma falsidade acerca do vendedor, que aumentou um preço abusivo, ou ele tem mesmo uma qualidade melhor. E como sabemos que tudo de Deus é justo e perfeito, nós sabemos o porquê. Tem um custo para você, como diz em Apocalipse. Aqueles que são limpos, limpam-se mais ainda. Avança. Procure fazer melhor. Procure fazer algo de bom. Mas aquele que for sujo, quer dizer, esse espírito que mesmo tomando um corpo, chance dado por Deus para sua aprendizagem, ele não se importou e levou uma vida de qualquer forma, a forma que ele se sentiu agradável, esse suja-se mais ainda. Apocalipse está dizendo isso. Então, não existe fábricas de salvação. Ou, melhor, não existe salas aqui de aulas que formam indivíduos para receber o canudo da salvação e o passaporte. Aqui não tem isso, não. Aqui tem salvação individual por escolha. Você escolhe. Você escolhe. Aí alguém que talvez, não estou falando que tem essa pessoa pensando isso. Estou dizendo que se surgir alguém que diz, ele é interessante esse cara. Ele fala que tem uma escolha, tem uma coisa toda assim, não é? Aí depois ele fala que Deus está esperando todos, vai, né? Sim, mas é fácil de definir.
as minhas palavras, às vezes, se tornam difíceis porque eu não tenho um grau de estudo elevado. Talvez o seu é melhor do que o meu. Você vai entender de forma diferente, né? Mas acontece que Deus jamais, Ele diz, jamais destruirei os seres que fiz, porque Ele tinha dito antes, eu até me arrependo de ter feito, mas depois quando ele viu, não é que ele não sabia, ele viu acontecer aquilo tudo, as decisões é dele, nós não tomamos decisões para Deus, e nem o organizamos para dizer a Ele o que queremos que Ele faça. Ele nem precisa de nós. Mas Ele disse, eu jamais destruirei todos os seres que fiz. Lá diz com as águas do dilúvio. Mas agora eu te pergunto, tem morrido alguém por aí com água? De tsunamis. Atacou o país, matou quase o país todo? Água. Ué, mas e Deus não disse que nunca mais faria isso com água? Meu amigo, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, ele permitiu, deixou acontecer, porque Deus não faz maldade. O homem planta para si a sua maldade. A Bíblia diz que Deus pega o homem em cima das suas astúcias. Ou seja, deixa ele fazer. Ele tem um livre-arbítrio, eu dei para ele. Qual eu sou mais respeitoso do que ele? Ele quer invadir o meu, mas eu não vou invadir o que eu dei para ele. Agora, arque com as consequências, certo? Vai pegando dinheiro emprestado e vai gastando, vai indo para longe, em excursões e festas né? Aí depois, quando os acreedores começam a chegar batendo na sua porta, sabe? Eu estou dizendo aqui as pessoas que talvez ainda estejam fazendo isso. E a minha intenção é que ele, com essas palavras, aprenda. Você entendeu? É muito triste. Você já pensou o que é? Você usa uma coisa simples que eu uso sempre. Você escutar o barulho de uma escada, encostar no poste, próximo à sua casa, você sair para ver e fala para sua esposa, ou a esposa para o esposo, ou o filho para o pai, ó, é o carro que cuida da rede elétrica. Ô, meu filho, olha aí, você vai cortar os nossos fios. De repente, liga a luz aí para ver. Não tem mais energia. Cortou. Tem outro jeito de pensar o que vai acontecer? Sua geladeira vai descongelar, você vai ficar sem água gelada, você vai ficar sem ventilador, você vai ficar no escuro. E sabe por quê? Às vezes por uma reunião, de certa forma idiota, certo? Parece ser duro em minhas palavras, mas eu estou falando comigo mesmo também. Eu estou aprendendo com essas revelações. Aí é que chega aquele momento. Você lembra, pois é, e o dinheiro que eu gastei ontem naquela farra não me deixaria no escuro. Os homens que vão ser punidos por Deus aqui na terra são esse tipo de gente que viu o presente, se deliciou com ele, esqueceu de um passado que ele trouxe uma dívida imensa para acertar, mas não acredita em reencarnação, né? Que é uma chance de uma vida na outra vida, até se tornarem aptos para ser recebidos, né? E não se foca no futuro, que o futuro é tenebroso, de certa forma, porque você não sabe o que vai te esperar, você não sabe que dia você vai morrer, você está perfeito hoje, dançando-se, cascavelando-se, e não sabe que depois da manhã você pode estar numa cadeira de roda, você, eu ou outros mais. Hoje, talvez você não quer ajudar a cuidar de alguém, quer danificar alguém. Você também, você entenda aí. É o ensinamento que eu estou passando para o mundo, certo?
é para que nós não caiamos nisso, né? Hoje, às vezes, eu tenho condições, eu vou pôr para mim, eu tenho condições de fazer alguma coisa por alguém. Eu não faço, mas esbanjo. E eu não estou sabendo que amanhã é ele que vai pôr a comida na minha boca. Não subestime seu inimigo. Sabe por quê? Porque você vai precisar dele. Depois talvez é ele que vai te salvar. O mundo é uma roleta russa. Em termo nosso, claro. De Deus não, muito mais inteligente. Ele sabe o que fez, o que fará e o que virá para o futuro. Certo? Agora nós não. Nós não sabemos 1 centímetro à frente do nosso nariz. Nós não sabemos se daqui 10 minutos nós desaparecemos simplesmente. Saímos do corpo e os outros que se danem aí. Que peguem, que sepultem, que creimam, que façam o que quiser. Mas que o elemento que estava dentro já cascou fora. Mas o evangelho, infelizmente, né, amigo ouvinte, não tem sido ensinado assim. Essa é a precisão o qual precisaríamos de estarmos recebendo desde que há pregações, né? Mas não estou condenando ninguém, porque somos seres individuais, diretamente de nós para Deus e de Deus para nós. E aí, eu lembro novamente do Dr. Márcio, viu, Dr. Márcio? Eu tenho certeza que você já tem acessado no YouTube, porque eu te sigo também, certo? No YouTube, eu tenho certeza que você tem visto. Então, estou aqui passando, quero a sua permissão para fazer isso, para passar no seu canal aos outros, certo? Os que me ouvem. Porque é interessante, você não pode nem se comparar a mim no termo de inteligência, de criatividade. Está patente aos olhos do Brasil o que você tem feito. Eu sei que você não gosta de ser elogiado, como qualquer ser espiritual não gosta disso, mas eu não estou elogiando a si diretamente, aos seus atos, que é inegável. Então, eu quero que as pessoas que estejam me assistindo, que compartilhe, escreva no meu canal para me ajudar, deixe o seu like, escolha a parte que te serve, exclua do texto aquilo que você não concorda. Estou aberto a críticas, não tem problema nenhum, perguntas e respostas, viu? E eu vou ficar muito feliz que você ajude a pregar o Evangelho do Reino, porque esse é o Evangelho do Reino, segredos que ainda não foram revelados. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, como fazemos toda manhã, enquanto pudermos. Não contamos com muito tempo para frente, até porque não sabemos. Mas o tempo que tivermos oportunidade será dentro desta área, dentro desse mesmo programa, tentando passar a realidade para as pessoas. Porque quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. E muitos acham que agora acabou tudo. Pode até ser, mas nós não sabemos. Mas pode haver essa paz e segurança e depois destruir. Ela só vai servir para colocar as pessoas mais acomodadas ainda. E aí depois ser pego, né? Surpreso. Mas nós pedimos por todas as pessoas que nos ouvem e revelações, caso for possível. O Senhor, tudo é possível, mas o Senhor tem feito esse programa do resgate, diz a Bíblia, antes que houvesse mundo. Senhor, nós pedimos que aquele que esteja acamado dos hospitais, aqueles que nem comeram ontem, não sabe se vai comer hoje, os meninos de rua, os moradores de rua, aqueles que foi induzido por alguém a praticar o mal. Senhor, por favor, o revele, se caso estiver dentro do plano do Senhor. E as boas energias do Senhor que cheguem a nossas casas e à casa de todos os ouvintes. E nós agradecemos os espíritos
que vem guiando, trazendo até nós as revelações, os anjos do Senhor. E agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.